Olá, boa noite. O programa Magali Amboni, junto com Marcelo Cabral, está no ar. Na pauta de hoje, a gente vai falar sobre a fisioterapia. Nós sabemos que ela é uma super aliada quando se fala em prevenção de doenças, em reabilitação de alguma cirurgia e qualidade de vida. Você já ouviu falar sobre microfisioterapia? Pois é uma novidade que tem no mercado e hoje eu estou com a Graziana Cândido, que é fisioterapeuta, mas uma especialista em microfisioterapia, que vem ao programa para nos contar um pouquinho, nos explicar, falar dos benefícios que a microfisioterapia pode trazer para a nossa vida. Tudo bem, Grazi? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Quando a gente fala sobre essa microfisioterapia, o que realmente é isso? A microfisioterapia ela é uma técnica manual, né? Ela foi criada por dois franceses, Patrick Benin e Daniel Grosjean, e ela tem a finalidade de tratar as causas primárias das doenças, as fragilidades que a gente vai adquirindo com o tempo, né, para trazer um reequilíbrio, uma harmonia para o nosso corpo. Quando tu falas assim, dessas fragilidades que a gente vai adquirindo com o passar do tempo, eu fui dar uma lida e o cérebro registra isso, que isso fica de alguma forma registrado no nosso corpo e através do toque tu descobre? É mais ou menos por aí? Isso, na verdade não só o cérebro, né? Na verdade o nosso corpo. Nós temos uma memória celular, uma memória tecidual, onde a gente, dependendo das experiências de vida, nós vamos registrar esses momentos ruins, né? Na maioria das vezes, nós vamos formar uma cicatriz. Né? E a partir disso ela vai ficar registrada no nosso corpo e através das micropalpações, que são toques suaves na pele, não são massagens, são apenas toques, nós vamos descobrir através de mapas que vão estar me orientando, né? E tentar entender um pouco mais o porquê que aconteceu, o porquê que gerou aquela doença. Muitas vezes as doenças, a gente vai entender um pouquinho a doença, mas ela já vem de um período anterior, né? Então, tem uma história. Exatamente, a gente tem uma história, né? E através dessa história a gente vai desencadear anos depois algum processo patológico. E a gente às vezes não vai saber identificar, que é justamente por aquele processo. É isso que a gente vai em busca. Vou usar um termo, ela vai dizer para mim se eu estou errado ou não. Sabe quando a gente vai para fazer uma terapia, que através da terapia, de uma conversa, a gente começa a descobrir problemas do passado? A microfisioterapia, ela tem mais ou menos esse sentido? Ela vai redescobrir as causas? Isso. Porém, a gente trabalha via corpo, tá? E algumas informações que talvez apenas verbalmente a gente não consiga traduzir. A gente busca desde o período gestacional até, às vezes, 4 gerações passadas. Né? Tudo que não foi resolvido, a gente consegue, né, a gente vai trazer para o nosso dia a dia e pode desencadear ou não. É um botãozinho que pode ser ativado ou não, dependendo do ambiente que a gente vive. Quando se fala de passar por uma experiência nas tuas mãos, né, dessa experiência da microfisioterapia, eu posso chegar com uma causa que está me incomodando ou eu posso simplesmente chegar e descobrir junto contigo algum problema que me incomoda, mas que eu não sei exatamente o que é? Isso, assim, na verdade tu vai chegar lá com uma patologia, né, um pouco ansiosa, a parte da ansiedade. Tá, vamos falar disso, ansiedade. Mas eu não vou trabalhar em cima de um ponto específico, ou uma dor no braço, né? Eu vou trabalhar em cima das causas, o que gerou realmente esta patologia, o que pode ter gerado. Ok. E trabalhar em cima dos desbloqueios no geral, né? A gente não trabalha algo específico, a gente trabalha o corpo como um todo. Ah, tá. Sempre num todo? Sempre num todo. Até porque a gente vai estar buscando ali mais informações, talvez que a pessoa, né, nem sabia ou nem se dava conta que, na verdade, uma patologia leva a outra, né? Às vezes algo psicológico leva a algo físico leva também a algum distúrbio, né, psicológico. Quando tu falas dessa patologia, através da microfisioterapia, eu consigo ter uma cura ou eu consigo ter um equilíbrio? Na verdade, assim, né, a gente fala, todos nós temos o poder de fazer algo por nós mesmos. Tá. Quando a gente tem um corte, ele cicatriza automaticamente, né? Na maioria das vezes, o normal. A mesma coisa, o nosso corpo tem esse poder, né, de se reequilibrar. Então a gente passa a informação e o corpo, e claro que vai ter que ter uma ajuda também pós-tratamento da pessoa para que haja essa cura,
né? Então ele vai trazer, é como se fosse um quebra-cabeça todo desmontado. A gente tenta unir essas pecinhas que estão um pouco dispersas, que estão um pouquinho longe, né? No intuito de, sim, trabalhar em cima da cura, como também na prevenção. Muitas pessoas também aparecem, porque é como se a gente fosse abrir umas gavetinhas no corpo e tirar essa sujeira. Ah, mexendo em segredos. Isso. Entendi. Né? Só que muitas coisas a gente deixa lá no baúzinho, escondidinho realmente, e não consegue, né, trazer novamente, porque isso dói. Mas a gente também não esqueceu, está gravado. Não então, consegue processar, mas está lá guardadinho, escondidinho. Guardado, porque a gente às vezes prefere esquecer. Claro. Né? Então a gente, como se fosse reviver alguns momentos e ter a possibilidade agora de reagir, né, a todos esses desequilíbrios que foram trazendo durante, né, a sua vida. Quando a gente fala, estamos ainda na história da patologia, tá? Depois eu quero abordar com a Graziana um pouquinho sobre prevenção. Mas quando a gente está falando dessa patologia, são um número de sessões, depende de cada caso e de cada paciente, como é que é isso? Depende, mas assim, a gente faz um número de 4 a 5 sessões no máximo, que seria dentro do que nós teríamos possibilidade de estar ajudando. Tá? E essas sessões, elas são esporádicas, 30, 40... a 60 dias de intervalo. Por quê? Porque é o tempo do corpo poder se ajudar, se corrigir, né? A gente adquiriu várias patologias ou várias fragilidades no corpo, não foi de uma hora para outra. Okay. Então também não vai ser de uma hora para outra. Tem pessoas que já se sentem melhor no outro dia, né? Mas cada caso é um caso. Quando tu fala assim desses 60 dias, é porque mexeu no segredo, limpou a gaveta e agora tem que esperar a poeira baixar, isso? É o tempo que o corpo precisa para se reorganizar? Exatamente, cada paciente vai apresentar ali o tempo necessário, né, de um retorno, de uma próxima sessão. Prevenção. Eu tenho na minha família pessoas com problema, me dá uma patologia. Depressão, que é algo que a gente traz de geração para geração. Tá, então tá. Eu tenho na minha família casos graves de depressão. Até então eu não apresentei nenhum sintoma grave ainda. E eu tenho medo de que eu venha ter. Eu consigo tratar? Claro. Eu consigo prevenir? Sim, com certeza. Nós trabalhamos justamente com essa parte da prevenção. Porque se é uma informação que a gente traz de geração para geração, vai depender do nosso ambiente, vai depender do que a gente está vivenciando. Né, podemos ter alguma situação difícil ou talvez algum trauma ou alguma vez alguma perda, né, bem grande e talvez aquele botãozinho ativado. E é onde a gente consegue estar trabalhando para que quando for ser ativado, a gente consiga lidar com aquilo. Na verdade é um autoconhecimento do corpo, né? Fazendo as sessões a gente vai dar algumas orientações e a pessoa vai começar a se conhecer, vai começar a visualizar o que ela passa durante o dia e vai fazer como se fosse uma pesquisa do seu dia, né, e tentar eliminar o que foi de ruim e absorver coisas boas. Entendi. Então, no caso de uma prevenção, eu estou preparando o meu corpo para a hora que esta situação chegar, eu saber lidar com ela. Exatamente. Eu não consigo anular o fato de ela não aparecer. É que, na verdade, assim, a gente consegue lidar com a situação. Porque, assim, ó, todo mundo vai passar, né? Vai fazer lá a micro, vai conseguir liberar algumas regiões, mas não vai passar a vida inteira sem nenhum problema, sem nenhuma perda, sem nenhum conflito, né? Então, a gente tem que saber lidar. Como eu disse, é um autoconhecimento. Se a gente souber mandar as informações certas para o nosso subconsciente, nós vamos conseguir ter uma resposta muito melhor e uma qualidade de vida melhor. Magali, eu tenho um mapa que vai me ajudando e tenho esses pontos. Esses pontos são pontos que todo o organismo tem e que é basicamente a mesma leitura para todo mundo? Ou, por exemplo, em mim, tu vai perceber algum tipo de carocinho, algum tipo de entrave? Tem isso? Não. Na verdade, é uma... A pessoa quer saber tudo, gente, presta atenção. Na verdade, assim, os bloqueios é pela minha sensibilidade mesmo. O corpo vai me responder, né? Existem nos nossos mapas a gente tem movimentos específicos, né, para regiões específicas também, né? Mas movimentos que eu vou fazer com o teu toque, não? Não, que eu vou fazer no seu corpo, mas o seu corpo vai responder. Na verdade, o corpo ele realmente fala, a gente e às vezes a gente não escuta realmente. E a gente busca justamente, é como se fosse um rastro, uma marca que foi deixada.
E a gente tenta buscar essa informação neste local. Mas cada um tem um local, né? Não existem caroços, não existem bolinhas, né? Realmente são informações. O nosso trabalho é todo baseado nas informações que o corpo, né, apresenta. E conforme as reações que o meu corpo vai apresentando, tu vai podendo fazer essa leitura. Isso, né? E daí tem bastante... como trabalha via corpo, mas eu dou bastante informação verbal, né? Porque a gente processa mais fácil, né? A gente trabalha em cima de algumas datas, de alguns períodos, né? Talvez eu vá te perguntar, tantos anos atrás, tu passou por um conflito deste tipo, né? Então a gente vai conseguir denominar certinho para que tu consiga lembrar. Muitas vezes, né, a gente não consegue, mas na maioria das vezes são coisas marcantes, são situações marcantes em que a gente vai conseguir estar relembrando e fazendo o corpo, né, trabalhar por ele mesmo. Quando ela chegou aqui, a gente estava conversando um pouquinho e eu citei a experiência do meu filho, que eu quero que ele conheça, eu quero fazer e tal. E falei assim, você está tirando nota baixa na escola e só vai, porque ele gosta de massagens, ele é um menino meio sensível para isso, só vou levar na microfisioterapia quando tirar uma nota melhor. E tu falou assim, mas a gente pode ajudar a melhorar isso. E eu fiquei um pouco, como mãe, como entrevistadora, grilada com isso. Como é que funciona num caso desse? Por exemplo, vamos falar de uma criança ou de um adolescente que está para enfrentar um vestibular, que está nessa pressão de escola e está tirando nota baixa. Como é que pode ser? Exato. A gente vai buscar todas as questões dele, né, individuais. Porém, existem muitas informações dos pais, né, nessa idade, que eles trouxeram. Algumas referências. Então, dependendo das referências que eles têm hoje, eles também vão pegando um pouquinho de cada um e vão criando a personalidade deles, né? Às vezes uma ansiedade a mais, né? Às vezes alguma maneira de chamar a atenção. Então, assim, cada caso é um caso. A gente tem que realmente dar uma vasculhada, dar uma pesquisada no corpo dele para saber o que leva ele a ou tirar as notas baixas ou não conseguir se concentrar, né? Mas provavelmente é algo que ele traz. Ou dos pais, ou realmente, né, dos períodos de infância e adolescência que ele teve. Isso é muito incrível, né? O programa, ultimamente, a gente está falando muito sobre essa qualidade de vida, essa geração saúde, as pessoas com essa conscientização de buscar uma melhor forma de viver, sem medicação, através de terapias manuais, né? Através de uma físio, através de um shiatsu e mais uma técnica que vem de encontro a essa necessidade, Isso, né? É para somar, né? É para somar. Exatamente, né? Tanto que a gente não tem contraindicações. Era isso que eu ia te perguntar, quem pode fazer? Todo mundo? Isso, desde bebês, né, crianças, adolescentes, idosos, adultos, né, qualquer faixa etária. Apenas pessoas acamadas. Por quê? Porque como a gente dá uma informação, o corpo tem que ter essa capacidade vital, ele tem que retornar. Né? Então, pessoas acamadas têm essa dificuldade. Né? E em situações também de neurológico também, é bem mais complicado, justamente por esse retorno, né, por essa capacidade vital ser um pouco reduzida. Quando tu falas assim, no neném, quem já teve filho vai saber do que eu estou entendendo. Sabe aquela cólica? Ou que o neném sofre, tem aquele chorinho, não está dormindo direito. A microfisioterapia pode ajudar o bebê nesse sentido? Pode sim. É que a gente vai tratar o filho, mas o ideal é tratar a mãe e o pai junto, né? Porque geralmente as referências que a gente tem deles, ou é período gestacional, que houve algum conflito, né? A gente fala muito da questão do bebê não planejado, do bebê ser desejado um sexo e nascer outro, né? Então, assim, existem N motivos aí que podem levar ou podem desencadear as febres, os choros, né? Geralmente mães que choram muito durante a gestação, o bebê chora muito depois, né? São resultados, né, do que a gente vai vivendo. Nesse teu tempo de vivência com toda essa técnica e esse trabalho, como é que são esses resultados? Dá para mensurar alguma coisa? Assim, Magali, olha, os resultados estão sendo ótimos, os tratamentos estão tendo um retorno. Como é que é esse tu já consegue ter... Porque a gente está falando de uma... Posso falar uma técnica? Isso. A gente está falando de uma técnica que, além de ser muito nova, aqui na região eu acho que tu é a única que faz esse trabalho, né, Graziane? Então, é diferente, é novo.
E tudo que é muito novo, de repente a gente ainda não consegue mensurar porque está acontecendo. Como é que está tudo esse processo na tua visão? Assim, a gente está tendo resultados bem significativos, né? Posso dar um exemplo da questão da depressão. Diminuição de dosagens de medicação, né? Que as medicações eram bem fortes, foram reduzidas, né? Questões de síndrome do pânico, também que foram bem legais os resultados. Questões físicas também, dores de coluna. Então, assim, a gente tem um processo bem legal de resultados. Aí, quando a gente fala, quando ela falou de dores físicas, a Graziane hoje está aqui pela Levitar, né? Junto com o Jonathan, que vai conversar comigo depois, que é fisioterapeuta também. E lá se faz todo esse trabalho de fisioterapia, de pilates, coluna vertebral. Casa muito bem aí um pilates com uma técnica dessa. Os resultados são mais rápidos, são mais efetivos? Com certeza. Na verdade, se a gente conseguisse aliar vários tratamentos, eu acho que os resultados seriam muito melhores. Tudo que a gente trabalha em equipe, né, com certeza a gente vai obter aí resultados bem significativos, onde os pacientes vão ter uma qualidade de vida, né. Tem muitas pessoas com dores crônicas há anos, né, e buscam alguma alternativa ou a última alternativa, né. Então a gente tenta fazer todo um trabalho em equipe para que o paciente saia de lá mais satisfeito, né, e realmente visando o bem-estar e a qualidade de vida deles. É o nosso objetivo, né? Desse objetivo da clínica, vou falar de uma maneira geral, quando se fala da microfisioterapia, o que as pessoas chegam procurando mais? Ainda são a patologia psicológica de uma depressão, de uma síndrome do pânico, ou é mais o físico? Na verdade eu estou tendo mais procura do psicológico, né? Que querendo ou não, a maioria das pessoas também tem algo físico, algumas dores, né? Mas eles procuram mais pela questão psicológica. Quando a gente fala, eu li a entrevista que tu deu no jornal, falando sobre a microfisioterapia, e tu falavas, desculpa, sobre a fibromialgia. E eu li o livro de um grande amigo meu médico que fez um livro todo de pesquisa sobre a fibromialgia, e realmente a medicina não tem um diagnóstico preciso. Um diagnóstico preciso, exatamente. Como é que tu já tem algum trabalho com fibromialgia? É uma coisa que realmente pode ajudar bastante a microfisioterapia? Sim, justamente porque geralmente quem tem a fibromialgia tem vários fatores emocionais relacionados, né? Tanto que eles sentem vários pontos, né? Mas assim, não existe realmente um diagnóstico preciso, né? E por que tudo isso que gera fibromialgia, a causa da fibromialgia. Então a gente vai estar buscando essas informações no corpo. Como eu disse, a gente não trabalha especificamente ponto a ponto, e sim no geral, né? Para entender o porquê que aquela pessoa sofre tanto. Porque realmente as pessoas às vezes acham que fibromialgia né, a pessoa nem está sentindo tanta dor, mas realmente elas sentem. Existe algo físico ali, né? Mas provavelmente por um transtorno, né, psicológico ou alguma coisa que viveu que não conseguiu processar e o corpo ele reagiu. Eu sei que tu não trabalhas todos os dias em Criciúma. Quais são os dias que tu estás atendendo na Levitar? A partir de maio, quintas e sextas. Quintas e sextas. Agora ainda só sextas-feiras, é isso? Isso, mas já semana, no dia 8 já estou aqui atendendo nas quintas também. Então, gente, agora a partir de maio, a Clínica Levitar, daí vai ter a Graziana aqui trabalhando nas quintas e sextas-feiras, trazendo essa técnica que ela é a única profissional aqui da região trabalhando com a microfisioterapia. Eu vou para o intervalo, quando eu voltar, eu e Marcelo Cabral vamos sentar daí com o Jonathan, que está sentadinho lá atrás já, para a gente falar daí sobre fisioterapia de um contexto geral, para a gente falar sobre esse mal que todo mundo reclama, sabe? Ai, aquela dorzinha que eu tô aqui, ai não, aquela dor que eu sinto na lombar, coluna vertebral, o que é isso? Como é que a gente pode cuidar? Através da microfisioterapia, através de uma aula de pilates, através de um fortalecimento postural, através da própria fisioterapia, tem muita coisa importante e fundamental para a nossa qualidade de vida. Você está esperando o quê para tomar a sua decisão de ter uma vida melhor? Rapidinho eu vou para o intervalo. Obrigada, tá, meu bem? Também. Adorei. Obrigada também. O telefone da Clínica Levitar está aqui no vídeo. Endereço, tudo bonitinho para vocês. Vou para o intervalo e eu volto com o Jonathan e com o Marcelo Cabral. Não sai daí.